Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um MegaCast especial que vai discutir os impactos da alta do petróleo no mercado internacional e as recentes movimentações do Congresso para mitigar o aumento nas bombas de combustível do país. Na última semana, o Senado aprovou 2 projetos que buscam reduzir os impactos dessa alta no país. Um deles, o que trata do ICMS monofásico, que também foi aprovado pela Câmara dos Deputados e aguarda a sanção presidencial. Um dos motivos para esse esforço do Congresso tem sido a alta do preço do petróleo no mercado internacional, impulsionado pela invasão da Rússia à Ucrânia. Mas os subsídios são a melhor forma de suportar esse aumento? Conversamos sobre o assunto com Davi Zilberstein, ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo e ex-integrante do Conselho Nacional de Política Energética, que trouxe reflexões importantes para o tema e sobre uma possível aceleração da transição energética no mundo. Espero que gostem! Bom, desde a invasão da Rússia à Ucrânia, a discussão se concentrou nas sanções econômicas e ao boicote da importação de petróleo e gás russos. Claro que cada país fez isso ao seu tempo e com cronogramas, mas eu gostaria de saber do senhor, primeiro, sobre esse momento de sanção energética. Quais os principais impactos disso de forma global? Olha, na realidade, formalmente você tem as sanções dos Estados Unidos, né? Agora, você tem as sanções do mercado, que essas eu diria que são mais relevantes. Porque para os Estados Unidos, você pegar os dados, os Estados Unidos importa da Rússia quase tanto petróleo quanto o Brasil importa, quanto ele importa do Brasil, por exemplo, é muito pouco. Então, não é uma coisa que faz muita diferença. Agora, no caso do petróleo especificamente, existe uma possibilidade grande e rápida de acomodação desse mercado, ou seja, principalmente tem margem de manobra com outros produtores, a não ser que queiram agravar a situação, mas eu acho que não é o caso nesse momento. Você tem capacidade de adaptação no caso do petróleo. Tanto que o próprio mercado, eu diria que o petróleo não explodiu em relação ao que poderia ter sido, ele já vinha crescendo antes da guerra, antes da invasão da Ucrânia, e ele cresceu, claro, chegou a quase 140, baixou para 125, depois chegou a 111, subiu de novo. Enfim, ele tem uma certa natural, digamos, volatilidade em função, primeiro, dessas incertezas. Segundo, que existe a gente sabe, o mercado de petróleo é altamente especulativo, né? Boa parte do que se coloca como preço de futuro é papel, não é petróleo físico, ele funciona muito mais como um indicador de negociação, um dos hedges possíveis. Eu diria que nós temos aí não é uma situação de tranquilidade, com certeza não é, mas tem uma acomodação aí, esperando primeiro que o conflito, enquanto não acabar, e tomara que acabe logo, ele fique circunscrito àquela região e à Rússia, principalmente no caso de produtor de petróleo, que é o que deve acontecer. Então, esse mercado vai se acomodar em relação a isso. Agora, se ele se estendendo, você vai ter impactos aí nas economias mundiais, principalmente na questão de outros insumos. Como é que isso vai impactar aí no caso da própria economia mundial? A cadeia logística pode ser afetada de alguma maneira. Você, no caso aí, você tem o gás, que você vai ter um impacto grande em relação a, por exemplo, as modificações dos navios de gás natural liquefeito, enfim. Aí você pode ter uma certa confusão e ver como é que isso impacta a economia mundial. Mas eu acho que mesmo aí, por enquanto, vai ser alguma coisa restrita. O mundo fica, a incerteza é sempre ruim para investimentos, para tomada de decisão, e isso dá uma natural desacelerada. Então, deve haver perdas. Isso, de alguma maneira, pode até levar um pouco à redução do consumo do petróleo, uma estabilização de preço. Não mudando muito o quadro atual, que é um quadro muito ruim em relação ao que está acontecendo lá, mas não mudando o quadro atual em termos de limitações geográficas, principalmente de onde está ocorrendo o conflito, eu acho que a gente não deve ter nenhum sobressalto, pelo contrário, em relação ao preço do petróleo.
Era até uma pergunta, porque a gente começou a semana batendo $140 o barril do Brent, agora ele está na casa de 110, e a primeira queda foi por conta de um possível acordo, né, entre Rússia e Ucrânia, que não aconteceu, mas mesmo assim o preço do barril parece ter estabilizado, né? Essa volatilidade acho que vai acabar se acomodando conforme forem acontecendo os novos passos da negociação. Eu não sou um especialista em diplomacia internacional, mas a partir do momento em que os russos aceitam sentar numa mesa de negociação, uma mediação que seja, então, vamos dizer, a questão usar simplesmente o apelo bélico como uma forma de solução dessa questão. Não, pelo menos os analistas são unânimes em afirmar que o passeio que a Rússia achava que iria fazer para entrar, por exemplo, a dominar a Ucrânia, não aconteceu, né? Então, já perceberam também que o que eles chamam de ganhar a guerra, de chegar e tomar a capital Kiev, pode ser um desastre para eles, né? Então, a resistência da Ucrânia, da população ucraniana, que muita gente esperava que fosse aplaudir a ação russa, foi exatamente o contrário. Então, tudo indica que para os russos já é de interesse que alguma solução para esse conflito termine, porque eu estava lendo um artigo do Thomas Friedman ontem, do New York Times, e ele diz que o Putin só tem que ver de que forma ele vai ser o perdedor, que ele já é perdedor. É isso que vai acontecer. Então, tudo indica, a não ser que haja uma ação translocada por parte da Rússia, o que espero que não aconteça, é pouco provável. Eu acredito que esse conflito possa ter uma duração relativamente curta. E como que o senhor vê essas negociações dos Estados Unidos com países como Irã, Arábia Saudita e Venezuela? O que pode sair disso? E a Venezuela, ela tem um petróleo bem particular, né, para refino. Não, são situações bastante diferentes. Tanto Irã e principalmente a Arábia Saudita, eles são literalmente capazes de abrir e fechar torneiras e sair mais ou menos petróleo. A Venezuela não. A Venezuela é um país que tem um setor de petróleo completamente destruído. A Venezuela já produziu 4 milhões de barris de petróleo, hoje passa pouco mais de 500 mil barris de petróleo para quem tem as maiores reservas do mundo. Boa parte, como você falou, elas são reservas de um petróleo não tão comum em termos de refino, mas mesmo assim, se você retomasse a capacidade de produção anterior, você poderia multiplicar por 8, 10 vezes o que está se produzindo hoje. Mas não é da noite para o dia. A Venezuela é um processo longo, eu acho que teve muito mais efeito diplomático que qualquer coisa efetiva de curto e médio prazo. Seria um processo bastante longo, não tem impacto, a não ser um impacto puramente diplomático. E chegando agora no Brasil, a gente viu uma discussão muito forte, um esforço do governo para tentar conter a alta do petróleo aqui, né, a disparidade do mercado internacional. O Congresso fez um esforço, inclusive, saiu até na Câmara, né, na sequência do Senado, o texto do ICMS monofásico, teve reunião com ministros, presidente da Petrobras. Como o senhor avalia essa movimentação? A minha posição é a seguinte: não tem esforço de governo que pelo lado da oferta resolva a questão. Você está tratando com uma commodity que tem um preço internacional, o governo pode fazer o esforço que ele quiser, e se não basta esforço de governo, de congresso, de lei, que vai baixar o preço do petróleo, né? O que está se discutindo é se vai se usar dinheiro do Tesouro ou não para bancar para o consumidor. Eu falei já, a gente já teve esse petróleo, esse valor, mais de uma vez, aliás, durante muitas vezes, dos últimos 15 anos para cá, até mais um pouco, 20 anos para cá, tivemos até períodos longos com petróleo com valor em dólar maior do que a gente tem hoje. E não houve essa comoção que está tendo agora. Eu atribuo, primeiro,
o preço alto tem um efeito psicológico de uma gasolina a 7, 8, que nunca chegou a esse valor, porque primeiro você tem inflação e você tem, nós chamamos uma inflação de 10% e teve o câmbio também. Você soma as duas coisas, mais o aumento do barril, e o preço do barril o governo não tem gerência nenhuma, né? A inflação, você pode dizer que sim ou não, bom, mas enfim, é a mesma coisa o câmbio. A minha posição é que você sair buscando generalização de subsídios é uma atitude absolutamente nociva para o país, por diversos motivos. Primeiro, no caso da gasolina, se a gasolina está cara, eu acho que as pessoas têm que se sacrificar. Não a sociedade inteira tem que se sacrificar. Eu acho que isso já aconteceu no passado e você tem que ver medidas de autorrestrição, de gestão de demanda mesmo. A demanda tem que se manifestar. Olha, está muito caro o produto, é como qualquer outro produto. E eu, particularmente, não conheço, você não vê mobilização das pessoas para se organizarem para usar melhor automóvel. Então, você tem um aspecto de restrição, acho que a gente não está muito acostumado aqui no Brasil a ter uma restrição e enquanto essa restrição durar, vamos nos adaptar a ela. Essa história de você sair distribuindo dinheiro é extremamente danosa para o país. Você está ou tirando dinheiro de algumas partes do orçamento que são muito relevantes, por exemplo, dei um exemplo até, saiu uma entrevista minha hoje na Folha, cortes na educação foram de 600 milhões de reais, enquanto nós estamos subsidiando combustível na ordem de dezenas de bilhões de reais. Para a restauração de estradas são 6 bilhões de reais, e o subsídio do combustível é muito maior do que isso, é 10 vezes isso. Então, quais são as prioridades que a gente tem? Eu lamento, eu também sou consumidor de gasolina, sei que tem gente que precisa da gasolina para trabalhar. Agora, então, vamos focar efetivamente aonde dar esse subsídio, se for o caso de dar. No caso do diesel, você tem aí mais de 80% da frota ligada a empresas de transporte, que deveriam ser chamadas, se discutir a logística, como é que você vai ter. Você tem que ter contrapartida, simplesmente o meu negócio não é bom, vai afetar a inflação, vai afetar... Não, vamos ver, vamos discutir essa história, não sai. Então, essa mania de dizer assim, é muito fácil dizer assim, não, o governo vai e abre o cofre. Abrir o cofre significa tirar dinheiro de outras prioridades ou aumentar o endividamento. Aumentar o endividamento a gente sabe que causa inflação, ou seja, é um efeito bumerangue, né? A gente vai ter, num primeiro momento, uma falsa impressão de redução do preço do combustível, mas isso é inflação, uma parte disso a gente vai ter inflação em todos os outros produtos ao longo do tempo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tem que ser de uma maneira muito responsável. E isso, claramente, tem uma terceira vertente aí, que é a questão do ano eleitoral. Bater o bumbo, dizendo eu vou baixar a gasolina fazendo uma lei. Então, é muito, muito bacana, muita gente vai gostar. Eu estava ouvindo hoje no rádio uma pessoa dizendo assim, é um absurdo o governo não planejar o aumento do combustível. O governo não planeja o aumento do combustível. É uma percepção de quem não entende como isso acontece. Assim como o governo diz, eu vou abaixar a gasolina, as pessoas entendem que quando aumenta também é governo. Também aumento não é governo. Então, porque se o governo está vendendo a ideia de que ele pode abaixar o preço, as pessoas passam a entender que é o governo que aumenta o preço, nem uma coisa nem outra. Esse ano eleitoral, nós estamos há 7 meses da eleição, aquela história, eu quero garantir a minha reeleição, depois eu vejo como é que faz. Eu até entendo, mas não concordo, enfim. Então, tem esse lado também. Agora, a gente está vivendo uma situação de adversidade, está. Isso aconteceu, foi muito mais sério no primeiro choque do petróleo. Eu era pequeno, não tinha carro, nem nada, mas eu me lembro, meu pai, todo mundo no carro tinha um bloquinho que calculava quanto o carro estava consumindo. E as pessoas se revezavam, faziam um pool de carona. Eu não vejo ninguém aqui dizendo, não, hoje eu não vou sair, eu vou evitar sair, porque pode ser que esteja acontecendo em alguns lugares, mas você não vê esse movimento, ninguém está deixando de viajar, ninguém está deixando, me parece assim,
O setor de turismo não está reclamando e as pessoas não estão indo porque a gasolina está cara. Pelo menos você não vê, até agora, nenhuma reclamação em relação a isso. Então, as pessoas têm que vai gastar um pouco mais de gasolina, gasta menos de outras coisas. Ciência. Não é culpa do governo, não é culpa de ninguém. É o mercado do petróleo que está aí, não tem muito jeito. E as pessoas têm que ter clareza disso. É uma posição para governo muito antipática, né? Eu, quando estava na ANP, eu falava isso. E tem uma coisa que as pessoas não... É uma boa oportunidade para tornar mais racional o uso de combustíveis fósseis também. E o governo poderia aproveitar, fazer uma oportunidade para fazer uma campanha em relação a isso, enfim. São menos emissões, é menos poluição, é menos congestionamento, enfim, tem vantagens também. Vamos aproveitar da diversidade e sentir alguma coisa boa. Mas eu não tenho muita esperança que isso aconteça, não. Enfim, que a gente vai ficar nessa história, o governo vai querer baixar, o governo vai querer aumentar, mas é uma realidade, esperar, porque a guerra mesmo, o pessoal está usando muito a guerra em relação a isso, a guerra mesmo, ela teve um impacto, ok, mas não foi isso aí que a Petrobras não aumentava o combustível há quase 60 dias, a guerra tem 14 dias, 15 dias. Não é a guerra talvez tenha, vamos dizer assim, apimentado mais esse molho, mas não foi a guerra o grande fator que desencadeou esse processo todo, não. Inclusive, já se imaginava uma pequena queda ao longo do tempo quando a oferta fosse se ajustando. E que, enfim, é uma coisa que pode acontecer ainda. E falando justamente dessa parte, a gente acabou de sair de uma crise hídrica, de um momento de falar de outras fontes no setor elétrico, e como que essa crise aí, vamos chamar de crise do petróleo, ou essa volatilidade pode impactar neste momento no Brasil e nas opções para a geração de energia elétrica? Olha, o Brasil vai muito bem nesse, se você imaginar, na margem, hoje, boa parte do acréscimo de energia, de produção de energia no Brasil hoje, ela vem de fontes renováveis, tirando hidrelétrica, tipo solar e eólica, né? Isso não está mal nessa história, mas inclusive está crescendo sua participação no ranking em termos de geração de fontes renováveis não convencionais, não é um termo que a gente usava antigamente, mas tirando a parte de hidroeletricidade. A gente não vai ter mais nenhum grande projeto de hidroeletricidade no Brasil, né? Eu não vejo, depois das 3 últimas grandes, como foram Belo Monte e Santo Antônio de Jirau, você tem um potencial técnico instalado, mas dificilmente você terá impactos ambientais grandes, você terá custos imprevistos, linhas de transmissão de longa distância, enfim, eu não acredito que a gente, por exemplo, vai aumentar ou criar mais alguma coisa, por exemplo, no Rio Tapajós. Não vai acontecer. Hidrelétrica grande, eu não acredito. Então, agora, o crescimento, nós temos um problema de transmissão, né? Porque a maior parte da geração eólica está no Nordeste. Se você considerar que tem instalado no Nordeste a capacidade de troca para o Sul, Sudeste, já está além do limite. Com os projetos que estão para entrar, existe uma grande chance de um engarrafamento da transmissão, e elas vão acontecer. Esses projetos vão ficar prontos antes de você terminar o reforço da transmissão. Então, eu não diria que isso vai acelerar, eu diria que o mundo já vinha nesse processo, independente dessa questão da Rússia. Na questão da Rússia está muito pontual a questão do gás natural na Europa, principalmente. Eu acredito que na hora que acabar o conflito, uma das cláusulas de, por exemplo, exigências da Rússia serão docemente aceitas, será a volta do transporte de gás, inclusive com o início da operação do Nord Stream 2, que já está pronto, tem gás dentro. Então, isso volta. A gente tem que imaginar que em praticamente 40 anos desse gasoduto parou agora a primeira vez e pode ser que retome logo. Dificilmente a gente vai ter outro tipo de situação como essa, imaginando que a gente tem um final rápido e que final feliz não será, né? Porque a gente já tem uma tragédia humana instalada, mas com um final com menos, vamos dizer assim, estragos. Então,
vai voltar o gás russo para a Europa, mas nesse meio tempo seguramente eles vão aumentar a GNL, vão aumentar outras rotas, vão criar alternativas. E a aposta da Europa, principalmente na Alemanha, que é mais dependente do gás, no hidrogênio, talvez se acelere um pouco, mas também ela tem seu tempo. A transição energética já estava em curso com muita rapidez. Tanto isso é verdade que um dos motivos do aumento do preço do petróleo depois da pandemia foi que os investimentos das empresas de petróleo caíram muito por conta disso também. Ou seja, e aí você teve aí um distanciamento entre oferta e demanda. E aí eu acho que você vai voltar como estava antes, mesmo porque iria acelerar alguma coisa que já vinha vindo com uma certa velocidade. E retrocesso, queimar mais carvão, né? Quando a gente fala de transição energética, isso também não? Eu acho que não. Eu acho que carvão não. Carvão está acontecendo agora por uma questão de segurança energética. Enfim, a mesma coisa as nucleares. Isso é uma coisa que vai seguramente acontecer, que vai sendo repensada, é a questão do nuclear, que agora se mostrou de alguma maneira ser talvez uma alternativa. A Alemanha, se mantiver por muito tempo, a Alemanha tem as usinas nucleares que seriam desativadas até o final desse ano, agora já não sabe o que vai acontecer. Você tem novas tecnologias nucleares, você tem projetos que podem ser desenvolvidos em médio e longo prazo. Então, e sem contar que, no caso, já no movimento ambientalista, um certo racha em relação a isso, que era totalmente contrário. Hoje já uma boa parte já admite o nuclear como sendo uma forma de energia que não emite gases de efeito estufa. Então, aquela história do o que a gente vai perder menos, né? É o conceito de economia de minimum regrets. É o aquecimento global ou o risco do nuclear? O aquecimento global é uma realidade, né? E o risco nuclear é uma coisa que tem, mas você tem ainda mais novas tecnologias que podem, de alguma maneira, reduzir ainda mais esse risco. Eu não faço proselitismo, eu não tenho muitas dúvidas em relação ao nuclear, mas é uma realidade que está na mesa. Então, que agora recebeu o selo verde, né, na Europa. Pois é. Entrou dentro. Exatamente. Então, é uma realidade. Vai ter que vir, entra no jogo. Então, eu acho que o que pode acelerar de tudo que vinha acontecendo, o que pode acelerar é a energia nuclear. Obrigada novamente pelo seu tempo, viu? Obrigado para vocês. Esse foi mais um episódio. Espero que tenham gostado e até uma próxima.